bem? Vou começar agora a nossa 10ª aula da disciplina Gestão de Projetos e o tema é Gerenciamento dos Recursos Humanos. Você já está estudando alguma coisa sobre recursos humanos no curso, já viu alguns conceitos, na verdade você já viu vários assuntos sobre como gerenciar, como administrar as pessoas dentro de uma organização. Então o que eu vou falar agora pode ser algo que você já tenha ouvido falar ou pode ser algo que você vá voltar a ouvir a falar durante o curso. Porque na verdade, apesar de estarmos falando sobre projetos, nós vamos falar sobre gerenciamento de pessoas, gerenciar recursos humanos. E isso, resumindo de uma maneira bem simples, está muito em volta da questão de motivar os seus funcionários, né? E aí a gente entra na questão de motivação da equipe do projeto. É claro que a motivação da equipe de projetos é uma das etapas, mas se você não tiver um pessoal motivado, todas as outras etapas, ferramentas e tudo aquilo que você vai implementar para conseguir fazer com que o seu projeto caminhe em direção ao fim, não vai dar muito certo. Então você tem que manter aí uma equipe motivada. Então você precisa entender que gerenciar recursos humanos voltado para o projeto está relacionado nos processos de organizar, gerenciar e direcionar a equipe do projeto. E qual que é a equipe do seu projeto? São as pessoas que têm papéis e responsabilidades que estão relacionadas para conseguir fazer com que o seu projeto chegue até o fim. Então você vai escolher pessoas que tenham habilidades e os conhecimentos técnicos que são necessários para realizar esse projeto, tá? Se a gente for fazer uma comparação com sala de aula, por exemplo, quando as pessoas vão reunir uma equipe, qual é o perfil do colega que a pessoa escolhe para trabalhar na sua equipe? É aquela afinidade. Então você vai buscar pessoas que você tem mais afinidade, por quê? Porque você vai ter que conviver com essa pessoa. Só que tem um problema, né? Em sala de aula, às vezes na maioria das vezes as pessoas esquecem da questão de habilidade. E aí você fica só na questão da amizade e pode acabar se prejudicando no desenvolver dos seus trabalhos, dos seus projetos. Então, por mais que você esteja numa sala de aula, é preciso entender que ao montar uma equipe para realizar um projeto, se a gente for fazer uma relação com a sala de aula, isso é muito parecido. Por quê? Porque você vai em busca de pessoas. Na sala de aula, como eu falei, você vai em busca de pessoas por afinidade. Mas na organização, você tem que ir em busca de pessoas por habilidades e competências técnicas, porque o teu objetivo é fazer com que o projeto vá até o final. E aí, muitas vezes, você acaba entrando numa condição e numa situação tem pessoas que têm um conhecimento técnico muito apurado, mas são pessoas intragáveis, você não suporta aquela pessoa. Mas e aí, o que é que você vai fazer? Aí você tem que pensar, eu consigo substituir aquela pessoa por alguém que possa ter uma competência técnica parecida ou próxima, uma vez que eu não consigo conviver com aquela pessoa? Ou você vai ter que vestir o seu casaco do profissionalismo e contratar aquela pessoa e trabalhar. É aí que entra essa questão dos membros da equipe. Por quê? Porque os membros da equipe eles têm que ter vários conjuntos de habilidades para atuar em um regime de tempo integral ou parcial. E você tem que lembrar o seguinte, como esse projeto ele tem um tempo, no decorrer do projeto, você pode tirar pessoas e acrescentar novas pessoas. Mas cuidado, essa questão de tirar e acrescentar, ela não está relacionada apenas à questão da convivência ou da habilidade. Ela está relacionada como você define etapas do seu projeto. Então chegou até aquela etapa, aquela
função, aquela habilidade não é mais necessária, você descarta a pessoa, né? Descarta, coisa feia de falar, mas você então encerra o seu contrato com aquele profissional. E aí você vai contratar um outro profissional para trabalhar com você em função de novas habilidades. Essa questão que eu falo da convivência, apesar de você pegar os livros e os manuais de gestão e todo mundo falar, não, mas você não mistura o profissional com o pessoal, tudo bem. A competência técnica ela é muito importante, mas chega até um limite. Porque se a pessoa for, como eu disse, intragável e você não consegue suportar, a tendência é você substituir essa pessoa, por melhor que ela seja. Então você muitas vezes fica dependente das estrelas, né? As estrelas, aqueles profissionais que são os bambambãs, mas o cara se acha tão bonzão que é insuportável conviver com aquela pessoa. É aí que entra a questão do relacionamento interpessoal. Então, por melhor que você seja naquilo que você faz, você tem que aprender a conviver com as pessoas. Porque se você não tiver um nível de inteligência emocional e conseguir se relacionar com as pessoas, você vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho. Então não adianta você ser o bonzão. Chega uma hora que todo mundo cansa. Então isso é muito importante na gestão de projetos. Você vai escolher pessoas pelas habilidades técnicas dela, mas a questão do relacionamento vai ser um ponto-chave. Então isso é muito importante. Às vezes é mais fácil você pegar alguém e ensinar ferramentas técnicas para aquela pessoa do que você tentar desenvolver habilidade comportamental. Então, quando você tem uma pessoa que tem boa vontade em aprender, é muito mais fácil do que você pegar uma pessoa que já sabe tudo, né, entre aspas, mas não consegue se relacionar com os demais. Então, você ensinar aquela pessoa a se relacionar com as outras é muito mais difícil do que você pegar alguém que tem uma boa convivência com todo mundo e ensinar algo técnico para ela, do que o contrário. Então, você tem que ficar muito atento com isso. Além de você ter que desenvolver o plano de recursos humanos, que vai ser justamente o processo onde você vai identificar, documentar, definir os papéis, as responsabilidades, quais são as habilidades necessárias, as relações hierárquicas, tudo isso para fazer o gerenciamento do pessoal. Então, todo esse trabalho de recursos humanos que você faz dentro de uma empresa de seleção e contratação, você também vai fazer na gestão do projeto para selecionar e contratar as pessoas necessárias para realizar o projeto. E aí você entra então na questão da mobilização da equipe do projeto, aonde você vai então confirmar qual é a disponibilidade de recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar o projeto. Na verdade é assim, você fez a parte da seleção, fez a contratação e aí você vai avisar o gerente de projeto. Ó, essa é a equipe que vai trabalhar, tudo bem? Está de acordo? Ela atende às suas necessidades? Então, o gestor de recursos humanos, muitas vezes, é a pessoa que vai auxiliar o gerente do projeto nessa etapa de gerenciamento dos recursos humanos. Então, tem toda essa etapa do início, né, de selecionar todo mundo, mas quando o projeto estiver funcionando, então você tem aí uma série de outras ações que devem ser trabalhadas e também relacionadas ao decorrer do projeto. Você então vai, durante o projeto, desenvolver essa equipe, melhorando competências, melhorando a interação da equipe, melhorando a maneira como esse ambiente, aí a gente pode até falar de clima organizacional, para quê? Para aprimorar o desempenho do projeto. Então, você vai fazer tudo aquilo que eu venho dizendo até agora. Vai melhorar as pessoas em habilidade técnica e habilidade comportamental, se for necessário. Como o projeto tem um tempo a ser trabalhado,
muitas vezes você não vai ter o tempo necessário para desenvolver habilidades comportamentais. Então não adianta você querer entrar nesse mérito. Agora, é lógico, você vai acabar entrando na questão de motivação, então motivar esse pessoal que está trabalhando. Aí você, lógico, você que é o gestor do projeto, tem que entender, se é um projeto de uma semana, isso aí praticamente não vai ter necessidade, mas conforme vai aumentando o tempo desse projeto, maior vai sendo a complexidade de motivar essas pessoas a trabalharem juntas. Então isso é muito importante. E gerenciar a equipe do projeto é todo o processo de acompanhar esse desempenho dos funcionários, fornecer feedback, resolver os problemas, os conflitos que vão aparecer, gerenciar as mudanças para que você possa otimizar o desempenho do projeto. Então, a partir do momento que você começa a definir habilidades técnicas e comportamentais, entra no processo de seleção e vai até o final do projeto, então você sai dessa etapa de selecionar e contratar, entra numa etapa de motivar, treinar e desenvolver até o final do projeto. Dependendo do projeto, você vai precisar fazer até um trabalho de encerramento desse grupo. Por quê? Porque as pessoas criam um vínculo. E aí, se você não trabalhar esse encerramento desse vínculo, isso pode gerar problemas para as pessoas. Tá? Problema no sentido assim, de perda, de sentimento de tristeza porque está acabando. Então, toda vez que você tem trabalhos em equipe que são muito longos, é importante você fazer esse trabalho de encerramento, faltando aí 3, 4 semanas para terminar o projeto, reunir o pessoal e começar a trabalhar. Tá acabando o projeto. É claro que, dependendo da empresa, estão nem aí, né? Os caras não estão nem preocupados com isso. Mas se é uma empresa, que é um projeto, que as pessoas vão continuar trabalhando no mesmo lugar, vale a pena fazer esse tipo de trabalho, até para que a pessoa não saia dali e fique com uma sensação de perda. Ela encerrou um ciclo, e todo encerramento de ciclo ele precisa ter aí um tipo de um ritual. Mas você pega a faculdade, por exemplo, quando você termina a faculdade, qual que é o ritual de encerramento? É a formatura. O colégio também tem sua formatura. Então você tem sempre, né, os ciclos. Quando você vai cantar parabéns, né, que você está comemorando seu aniversário, parabéns é um ritual de que você cumpriu mais um ciclo, né, na sua vida. Então você tem todos esses rituais que são importantes você trabalhar na gestão do projeto. E aí as etapas do gerenciamento do projeto, eles são então planejar o gerenciamento dos recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. E aí eu vou passar cada uma dessas etapas para você. Então, planejar o gerenciamento dos recursos humanos é o que eu já falei, é o processo onde você vai identificar, vai documentar papéis e responsabilidades, o que as pessoas vão ter que fazer, qual é o nível de responsabilidade que a pessoa tem naquela função, quais são as habilidades necessárias, qual é a relação hierárquica, qual é a relação hierárquica desse projeto, quem que vai mandar em quem vai receber ordem de quem, você tem que ter um centro de comando. E vai criar um plano de gerenciamento de pessoal. Então, é um documento onde você vai especificar todas essas funções, responsabilidades, hierarquias, tá? Então é um documento mesmo, você vai é um documento mesmo, você vai escrever todas essas ações que deverão ser realizadas pelas pessoas. E aí o plano de entradas dessa etapa de planejamento do gerenciamento dos recursos humanos, você então faz o plano de gerenciamento. Para fazer esse plano, você precisa dos requisitos de recurso das atividades,
Você tem que perguntar para o gerente quais são as tarefas, qual é o trabalho, qual é a competência que a pessoa precisa ter para realizar essa atividade. Quais são os fatores ambientais da empresa, aonde que esse cara vai trabalhar, qual é o contexto organizacional que ele vai trabalhar. O cara vai trabalhar lá no meio da floresta, vai trabalhar no escritório, ele vai trabalhar externamente a empresa ali, por exemplo, um desenvolvedor de software que vai implantar o software numa organização. Esse cara vai trabalhar lá naquela empresa, ele não vai trabalhar no seu local de trabalho comum, ele vai estar como um terceirizado em algum lugar. Então você tem que explicar isso. E os ativos de processos organizacionais, quais são os recursos que a empresa tem que esse funcionário vai poder trabalhar, que o membro dessa equipe vai poder trabalhar. Bom, algumas ferramentas para você utilizar para ajustar e ajudar no seu planejamento de recursos humanos. Então, organograma com descrição de cargos, uma rede de relacionamentos, utilizar conceitos da teoria organizacional, de hierarquia, motivação, buscar opinião especializada, pessoas que entendem do assunto. Você vai lá e conversa com essas pessoas, não necessariamente você precisa contratar essas pessoas, mas trocar uma ideia com esse pessoal. Vou fazer um trabalho assim, qual que é a melhor ideia para fazer isso, aquilo, aí você pega um cara que tem uma opinião, às vezes você vai ter que pagar para esse cara, porque ele vai entrar como um consultor, e trabalhar em reuniões semanais. Você, assim, tem que tomar cuidado com reunião, porque muita reunião estressa. E dependendo da organização, você sabe que a reunião nada mais é do que um ritual para confirmar decisões que foram tomadas na sala do cafezinho. Então você vai tomar café, aí vem o chefe, aí junta um, junta outro, aí começa a bater papo lá, os caras começam a tomar decisões. E aí faz uma reunião só para confirmar isso. Então tem líder, né? Eu não sei se eu posso chamar isso de líder, mas tem chefe que o cara chama todo dia reunião, toda semana reunião, toda hora reunião, e isso enche as paciências e não, assim, é perda de tempo. Ainda mais num mundo todo conectado que nós temos hoje, você não precisa de tantas reuniões, você precisa sim se encontrar, e aí vai depender do nível do teu projeto, talvez semanalmente seja uma boa opção, certo? Para que você possa tomar as decisões em conjunto ou até confirmar aquelas decisões dos cafezinhos. Mas é importante porque mesmo estando num mundo conectado, existem já estudos que dizem que o contato pessoal não substitui contato virtual. Então é extremamente importante que você mantenha um relacionamento pessoal com sua equipe, por uma questão que o ser humano ele é um ser que depende desse contato, ele é um ser social, ele depende desse contato. Então ficar muito tempo apenas no virtual, é só você pegar aí a nossa condição agora. Você que escolheu fazer um curso presencial e agora está tendo que ter as suas aulas remotas. Então eu fico imaginando o sofrimento que você possa estar passando agora. Por quê? Porque falta aquele contato humano, estar no meio de pessoas. Então isso é importante. Então pelo menos uma vez por semana, dependendo da complexidade do seu trabalho, se reunir é importante. Tá? Agora muita reunião já começa a estressar o povo, então você tem que maneirar. Outra coisa legal é a matriz RACI, que é a matriz de responsabilidade, aprovação, consultoria e informação. Então, a RACI é quem é responsável por determinada ação, quem é o responsável por aprovar determinada ação ou atividade, quem deve ser consultado quando for realizar alguma atividade, quem eu devo informar quando eu for realizar alguma atividade. Então você pega aqui um gráfico RACI
da atividade, criar o termo de abertura do projeto, eu tenho que buscar a aprovação da Ana, o responsável por isso é o João, eu preciso deixar o Carlos, a Cláudia e a Sueli informados dessa abertura de projeto, desse termo de abertura. Então, isso é algo que eu tenho que tomar um certo cuidado. Algumas pessoas fazem isso usando o WhatsApp, por exemplo. Meu cunhado lá em Salvador, ele prestou serviço para a Bahia Gás, onde eles perfuram as ruas para passar gasoduto pela cidade lá de Salvador. E ele tinha um grupo do WhatsApp que estava todo mundo lá. Tinha o prefeito, o secretário de obras, o gerente da obra, o supervisor, todas as pessoas que precisavam saber de alguma perfuração estavam lá, o pessoal do trânsito. Então tinha um grupo do WhatsApp e o nome do grupo se chamava Quando For Furar, Avise. Esse era o nome do grupo. Então, quando alguém fosse abrir alguma rua em Salvador para passar o gasoduto, então eles informavam naquele grupo do WhatsApp todas as pessoas. Além dessa questão de ter que informar todas essas pessoas no grupo, ainda tinha essa questão do papel, que você tem que documentar tudo isso, não é simplesmente aquilo que eu falei, não é simplesmente no mundo virtual. Você precisa ter um nível de documentação. Então, tudo isso está documentado, mas para agilizar, que até o papel chegar no prefeito, até o papel chegar no secretário de obras, você manda no WhatsApp e isso aí acontece quase que instantâneo. Instantâneo, né? Agora, se o cara vai ver na hora que você mandar, é outra história, mas você mandou. O que isso significa? Significa que se eu estou furando determinado lugar e dá um problema, pessoal, e meu cunhado dizia que tinha muita reclamação, se vai furar à noite é por causa do barulho, se vai furar de dia é o trânsito. Então ele costumava brincar o seguinte, as pessoas acham que é só abrir a torneira, sai água, só ligar o fogão, sai gás, esquece que tem toda uma estrutura que precisa ser implantada na cidade para que isso acontecer. Então o cara vê você fazendo obra na cidade, só sabe reclamar do transtorno, mas esquece que aquilo ali está te gerando algum benefício futuro. Então, para evitar esses problemas de não, quem que autorizou furar lá, quem que autorizou, todos os caras mandavam tudo isso pelo WhatsApp já para avisar e o documento estava caminhando. E aí isso resolve um monte de problema. Então essa matriz RACI ela é muito importante durante todo o processo do projeto para que você saiba exatamente quem é responsável, quem tem que aprovar, quem é o consultor, quem eu tenho que consultar, quem eu tenho que informar. Então, por exemplo, vou aqui desenvolver um plano de testes. A Ana, ela é a gerente do projeto. Então, nesse caso, eu tenho que buscar a aprovação da Ana. Então, eu tenho que falar, Ana, você aprova eu desenvolver esse plano de testes? Ela fala, aprovo. Mas você já conversou com o João sobre isso? Quem que é o João? O João é o cara que eu tenho que consultar sobre esse plano de testes, porque ele é o responsável da área e eu tenho que saber se ele está interessado nesse plano de testes. Se ele dizer não, tudo bem, então quem que eu tenho que informar? O Carlos e a Cláudia, que são supervisores diretos do pessoal, que são eles que vão preparar o pessoal para trabalhar, porque a responsável por isso aqui é a Sueli. Tá? E aí você pega isso aí, bota na parede, e todo mundo sabe, vê. Então, na verdade, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para você do projeto inteiro, é legal você ir fixando isso tudo na parede, imprime e vai pondo na parede, num mural, num quadro de aviso. Às vezes a empresa não tem mural, vai na parede mesmo. O importante é ficar num lugar à vista das pessoas, né? Esse gráfico RACI, matriz RACI, o gráfico de Gantt, fluxograma, organograma. Quanto mais informação as pessoas tiverem sobre o que está acontecendo no projeto e como é a estrutura organizacional desse projeto, menos problema você tem. Bom,
Na parte de mobilizar a equipe do projeto, esse é o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos, da obtenção da equipe e das pessoas que são necessárias para terminar as atividades do projeto. Então aqui você tem que estar atento com o plano de gerenciamento dos recursos humanos. Aqui você já selecionou, já contratou as pessoas, aqui você está mostrando quem são as pessoas e aí você vai então preparar essas pessoas, confirmar a atuação dessas pessoas junto ao seu gerente de projetos. Você tem que levar em consideração os fatores ambientais da empresa, que é aquela relação onde o cara vai trabalhar, como que ele vai trabalhar, qual é a condição de trabalho dele e os ativos de processos organizacionais. Então, né, você veja que apesar de nós estarmos definindo em etapas, uma etapa depende da outra e trabalha em conjunto. Então, isso é importante você lembrar. Aí, como é que você vai trabalhar, né? Quais são as ferramentas que você vai usar nessa parte de mobilizar a equipe? É a pré-designação, a negociação, a contratação, as equipes virtuais e análise de decisão envolvendo vários critérios que possam aí aparecer. Então, você vai negociar com esses caras pagamento, vai negociar recursos, vai negociar uma série de... Toda a parte de negociação antes de iniciar o trabalho do pessoal é aqui que você vai fazer, tá? Contratar mais pessoas se for necessário, pensar nas equipes e assim por diante. Depois nós vamos falar sobre o desenvolvimento da equipe do projeto. Então, o projeto começou, você não vai deixar as pessoas soltas. Você tem que estar acompanhando o trabalho dessas pessoas justamente para pensar naquela questão da motivação. Então, você vai trabalhar a questão da melhoria de competências. Você contratou o cara é bom, mas, gente, sempre tem algo que você possa aprender, ninguém sabe tudo. Então é muito importante, e aí é até uma dica que eu te dou, faça tudo que for treinamento que te oferecerem dentro da empresa. Ou se você não está na empresa, faz um plano de carreira para você. O que eu quero no meu futuro? E analisa todos os tipos de cursos e treinamentos que estão dentro do teu orçamento nesse momento e faça. Você não pode ficar só com o conhecimento da faculdade. A faculdade seria o nosso portfólio guarda-chuva. Mas por dentro da faculdade, você tem um monte de outros treinamentos e cursos que você deve fazer. Né? Por exemplo, o Master Belt, Black Belt, Green Belt, PMI. Você tem uma série de treinamentos da área de projetos que você pode fazer por conta. E eu estou falando de projetos porque é a nossa disciplina, mas na área financeira, na área de recursos humanos, na área de marketing, você tem uma série de cursos, treinamentos e ferramentas que complementam o que a faculdade está te oferecendo. Então vá atrás. E hoje você tem uma facilidade porque você tem muita coisa de graça na internet. Ou você tem muito curso barato e bom. Tudo é uma questão de você pesquisar e procurar. Então é importante você ir se munindo de muita informação para que você desenvolva as suas competências. Porque na hora do projeto é isso que os caras querem, eles querem competências. Quando você vai trabalhar para realizar determinado projeto, é só a pessoa que já tem experiência. Dificilmente você vai botar estagiário em áreas críticas. Você pode até colocar estagiário em algumas atividades de escritório, administrativa, mas em área crítica é muito difícil. Só se você botar o estagiário mesmo ali na função de aprendiz, para o cara aprender. Mas como acontece em muitas empresas, contrata o estagiário para ele assumir trabalho mesmo, vai ser difícil, porque o projeto, como ele tem começo, meio e fim determinado, e você tem prazo, e muitas vezes multa contratual por prazo, você tem que pensar em questão de qualidade, uma série de coisas, você precisa estar atento a isso.
E aí, a etapa de desenvolver a equipe do projeto, você vai levar em consideração o documento Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos, o documento de designações do pessoal do projeto e o calendário de recursos. O que é o calendário de recursos? É o teu gráfico de Gantt um pouco mais aprimorado, te mostrando como é que você vai usar cada um desses recursos. Quando inicia, quando entrega. Quando inicia, quando entrega, e assim por diante. Que ferramentas você usa, então? Habilidades interpessoais, que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Treinamentos, estar sempre treinando as pessoas. Fazer atividades para construir uma equipe sólida, uma equipe integrada, motivada. Definir as regras básicas, definir ações de agrupamento. Trabalhar reconhecimento e recompensas, reconhecer o trabalho do funcionário, dar recompensas quando ele cumprir as metas e trabalhar com ferramentas de avaliação dos funcionários. Então, isso, percebe que isso acontece durante toda a etapa do projeto, todas as etapas do projeto você tem que estar trabalhando. O funcionário foi contratado para fazer parte da equipe do projeto, ele já passa por esse processo de desenvolvimento de equipe e isso é contínuo. Você tem que fazer esse trabalho de maneira contínua, tá? E gerenciar a equipe do projeto, então, é o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecendo feedback, resolvendo problemas, gerenciando mudanças, tudo isso para você otimizar o desempenho do projeto. E o que você usa nessa parte do projeto? Você depende do plano de gerenciamento dos recursos humanos, da designação do pessoal do projeto, das avaliações do desempenho da equipe, dos registros das questões, de relatórios de desempenho do trabalho, dos ativos dos processos organizacionais. Então, são ações que você vai estar trabalhando ao decorrer do seu projeto. E aí, como é que você faz isso na prática? Observando e conversando com as pessoas, analisando as avaliações de desempenho do projeto, gerenciando os conflitos e trabalhando as habilidades interpessoais das pessoas. Então, isso é muito importante. Eu vou passar agora para você um trechinho do filme Soldado Ryan para você ver qual é o papel do líder dentro de uma equipe. O que ele tem que fazer, como é que ele deve conduzir uma equipe quando você começa a ter problemas de conflitos, né? Conflito de liderança, conflito de questionar as ordens e assim por diante. E aí eu vou te mostrar nesse videozinho como é que funciona isso aí. O resgate do soldado Ryan. Quer explicar essa matemática pra mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens pra salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Ryan, pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, aposto que até o capitão tem mãe. Bom, talvez o capitão não, mas os outros têm. Nós não devemos questionar e sim fazerem morrer. Que merda isso significa, cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães. Sim, senhor. Obrigado. Mesmo que seja uma missão FUBA, senhor? Principalmente se for uma missão FUBA. O que é FUBA? É alemão. É. Nunca ouvi falar. Senhor, tenho uma opinião sobre o assunto. Por favor, pode compartilhar. A meu ver, senhor, esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. Adiante. Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial, me fez um bom instrumento de guerra. Ryan, preste atenção, é assim que se reclama.
Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Ah, foi brilhante, Patife. Ô, capitão, e quanto ao senhor, não vai reclamar? Não vou me queixar a você, Ryven. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando. As queixas vão pra cima, não pra baixo. Pra cima. Você reclama comigo, eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, e assim vai. Eu não me queixo com você. Eu não me queixo na frente de vocês. Como soldados, deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria, esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor, e digna dos meus esforços, senhor. Mais ainda, me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, Ryan, para atenuar a dor dela. Muito legal esse vídeo, né, pessoal? Você vê que o cara, ele é o líder e ele em nenhum momento reclama ou questiona as ordens que lhe foram dadas e diz, cara, se alguém mandou a gente fazer isso, é porque existe um motivo maior, uma importância maior. Então a gente não tem que questionar o porquê, a gente tem que ir lá e fazer. Claro, tem coisas que se mandarem você fazer algo que é eticamente questionável ou que não seja permitido, né? Se alguém te manda fazer algo proibido, aí você vai questionar, sim. Mas se você está trabalhando e o teu chefe manda você fazer alguma coisa porque ele quer determinada ação, às vezes você não tem que perder tempo reclamando. Você tem que ir lá e fazer o que o cara quer e acabou. Então, e pior ainda, gente, não fique reclamando, falando mal do teu chefe para os seus colegas, porque uma coisa a vida me ensinou: quem fala mal de você, fala mal de todo mundo. Quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém também. Então você precisa ficar atento. Aprenda a ser profissional, desempenhe o seu trabalho da melhor maneira possível, questione questões éticas e legais, isso sim. Agora, se não, o cara é chefe, se ele está lá, se ele chegou à chefia porque ele puxou o saco de um monte de gente, isso aí é problema dele. Trabalhe bastante para que, se não tiver o seu reconhecimento dentro dessa empresa, para que você tenha o seu reconhecimento em outra empresa, tá bom? Então, o que eu queria falar para você era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.